Ok, pessoal, vamos continuar aqui com mais umas aulas para vocês aqui de WinDev, mostrando umas coisas a mais aqui para vocês, como complemento aí, porque vocês estão numa fase que quanto mais vocês aprenderem de dicas, de macetezinhos, melhor, porque apesar da simplicidade da ferramenta, sempre tem alguma coisinha a mais que de repente tu precisa saber. Por exemplo, já teve uma aula que eu mostrei sobre a questão de parâmetros, né, entre janelas, só que eu quero mostrar um pouquinho mais agora, umas coisinhas, não que seja avançada, mas umas coisinhas a mais com relação à passagem de parâmetros, usando o procedure também. Ok, então vamos lá, vamos criar um projeto novo aqui, bem simples aqui. Aqui vou colocar então parâmetros entre procedimentos, certo? E parâmetros entre janelas. Entre janelas, tá certo? Então, umas coisinhas a mais aqui para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui, eu vou criar uma janelinha, vai ser minha janela 1, já vou salvar ela, por exemplo, então, janela 1, certo? Isso aqui é minha primeira janela, perfeito, onde nós podemos executar aqui, vejo que o título está aqui, só a janela 1, certo? Vamos criar uma segunda janela agora. Vamos dar aqui uma segunda janela. Ok. Vamos dar o nome aqui de janela 2. Janela 2, certo? Beleza? Veja que aqui o título é janela 2. Então, na minha janela 1, eu quero simplesmente botar um botão aqui que vai chamar a janela 2, certo? Deixa eu dar 2 cliques aqui. Chamar janela 2, ok, certo? Chamar janela 2, beleza. Então, chamar janela 2, vocês já sabem, porque é uma coisa extremamente simples, né? Vocês já sabem que para chamar simplesmente vocês podem dar aqui um open, certo? E aqui você vai colocar a janela 2 e deu para bola, certo? Ou seja, extremamente simples. Isso aqui já mostrei aí em outros jogos. Cliquei aqui, olha lá, janela 2, está vendo aqui? Aqui tu consegue estar visualizando aqui janela 2. Vamos fechar ela, voltou aqui para a minha janela 1. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quisesse chamar a janela 2 e quisesse passar um valor, certo? Eu já ensinei em videoaulas passadas como fazer para transferir, levar dados através de variáveis, só que agora eu quero fazer uma coisinha um pouquinho mais legal. Por exemplo, eu queria, vamos supor que você tivesse uma única janela em que você fizesse a manutenção de uma tabela de Bayero, por exemplo, onde uma janela seria de alteração, outra de exclusão. Então, como tu poderia fazer para chamar uma janela e só alterar o título dessa janela, tá certo? Então, como que nós poderíamos fazer isso aqui? Chamando ela e passando um novo título para aquela janela, certo? Então, como que nós poderíamos fazer isso? Agora, entram umas coisas bem legais aqui. Então, por exemplo, bom, vamos criar um título aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Vamos criar um título aqui, certo? Vou botar aqui então título. Título da janela 2, certo? Vai ser uma string. Então aqui podemos colocar o seguinte: ó, novo título para a janela 2, certo? Beleza, veja que eu fiz ele aqui, ok? Aí, o que eu poderia fazer? Nesse cara aqui, eu simplesmente poderia passar esse título aqui que nós acabamos de criar aqui em cima, ó, certo? Só que aqui ele vai dar um erro, olha só, veja que ele vai dar um erro aqui, porque a janela, o Win janela 2, ele não está esperando, ele espera 0 parâmetros, só que ele encontrou um parâmetro passado, ou seja, eu estou passando um parâmetro aqui, só que o meu janela 2 ele não espera por esse parâmetro. Então, como que eu posso fazer para fazer com que ele receba esse parâmetro? Aí que entra o macete que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui no meu global declarações aqui, nós vamos criar aqui um procedimento aqui, procedura, ou seja, a primeira vez nesse curso que estou criando e aí, pessoal, o que nós vamos dizer? Eu vou dizer então que esse meu win janela 2 que nós temos aqui, eu vou fazer com que ele espere aqui um parâmetro, certo? Que aqui a gente pode dar então aqui um título, certo?
um título como uma string. String, certo? Ok. Damos um Enter aqui, automaticamente, o que foi que ele fez? Veja que automaticamente ele colocou aqui GS de global, G de global, S de string. Veja que ele já colocou tudo isto aqui. Então, ele está esperando esse procedimento aqui, tá certo? Então, vamos testar aqui, na minha primeira aqui, vamos vir aqui, certo? Ó, estou aqui na minha janela 1, vamos chamar a janela 2. Opa! Deu um errinho aqui. Será que eu não salvei os dois? Espera aí. Deixa eu ver. Não, acho que eu não salvei os dois. Espera aí. Eu tenho que salvar os dois aqui. Espera aí. Ok. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Puxa. Fechei aqui. Fechei aqui. Tá tudo salvo. Janela 1. Aqui também. Vamos rodar isso aqui novamente. Chamando aqui. Opa, fechei sem querer aqui, mas deixa eu ver aqui o que eu tenho de errado aqui. Ah, tá, pessoal, aqui na verdade eu estou esquecendo de fazer uma coisa, que estou esquecendo de fazer com que a minha janela aqui, certo? O título dela, ela receba, então, exatamente esse título que vai ser passado por parâmetro, certo? Se tu não fizer isso aqui, não adianta nada, ele não vai funcionar, certo? Vamos rodar esse primeiro aqui agora, para a gente ver. Vamos chamar aqui, agora sim, olha aqui, ó, novo título para a segunda janela, ou seja, a gente passou o valor para lá, usamos aquele procedimento aqui, e agora sim ele está funcionando perfeitamente, tá ok? Inclusive, pessoal, olha só, isso aqui é uma coisa muito legal, e inclusive tu poderia até retornar um segundo valor. Veja que nesse primeiro aqui, nesse botão aqui, nós temos aqui o seguinte, veja que nós temos isso daqui, estão vendo? Esse título aqui. Nós poderíamos criar e fazer com que ele retornasse um valor. Também poderia fazer isso. Olha só que legal. Vamos criar uma variável aqui. E quando eu fechar minha janela, novo título para a janela 1, por exemplo. Retorno. Está aqui retorno. Retorno, novo título para a janela 1. Então, o que iria acontecer aqui? Eu poderia pegar agora aqui, deixa eu pensar aqui como é que eu poderia fazer. My window, eu poderia simplesmente dizer o seguinte, pessoal, que eu gostaria de estar retornando um valor. Retorno valor, olha só, para a primeira janela, no momento que eu fechar esta minha janela, tá certo? E eu quero que ele retorne, então, aqui esse título que nós acabamos de criar aqui. Certo? Olha só, salvamos ele aqui, certo? E eu quero que ele retorne isso aqui para cá. E naquela primeira janela aqui, ó, na janela 1, certo? Deixa eu voltar para cá. Então, aqui, no momento em que eu chamar ele, ó, no momento que eu chamar ele, deixa eu dar um F2 aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer com que no momento que aquela janela 2 for fechada, eu armazeno então aqui o retorno e jogue para cá. Olha só que coisa interessante. Vou dar aqui um retorno. Opa, perdão, peraí, deixa eu apagar. Aqui a gente vai dar o seguinte. Aqui, vamos lá, meu amigo. Retorno is string, certo? E vai receber esse cara aqui, certo? Ou seja, eu vou abrir ele, mas o retorno de quando eu fechar, ele vai jogar para cá. E agora o que eu poderia fazer? Simplesmente basta fazer com que esse meu my window aqui, certo? Ponto título, receba exatamente este retorno, certo? Que nós acabamos de criar aqui. Retorno is string, certo? E vai estar recebendo ele ali. Olha só. Vamos testar isso aqui tudo. Deixa eu ver se aqui eu fiz alguma alteração. Ok. Vamos rodar ele. Chamar janela 2. Certo. Ó, chamou janela 2. Veja que o título da janela 1 continua aquele janela 1. Certo? Eu vou fechar ele. Olha o que aconteceu. Voltei para a janela 1. Retornou o título para a janela 1. Ou seja, pessoal, agora está funcionando isso aqui perfeitamente. Então,
É só uma coisinha a mais aí que com certeza poderá ajudar vocês aí na sua programação daqui a pouco. Eu vou chamar a janela, preciso levar um parâmetro para aquela janela, eu quero ter o retorno daquela outra janela. Então tudo isso aqui é importante e vocês precisam conhecer, tá certo? Beleza pura, show de bola? Um abraço, até a próxima videoaula, até mais e tchau!